Meus queridos irmãos e irmãs, né? Nós vamos começar hoje pegando a palavra que está em João 21, de 1 a 6. É uma passagem muito bonita. O Senhor nos convida a refletirmos hoje justamente lendo essa passagem. Então vamos lá. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então o Senhor hoje nos quer que nós possamos refletir justamente no que viveram aqueles discípulos de Jesus naquela noite. Essa passagem ela acontece, na realidade, quando a gente a leva para o momento em que ela aconteceu na história, era o dia seguinte à ressurreição de Jesus. A gente sabe, Jesus tinha morrido na sexta-feira, uma morte muito sofrida, e ele tinha ressuscitado no domingo. E essa passagem acontece na noite depois da noite da ressurreição, então a noite de segunda-feira. Esses homens e mulheres estavam no chão. Aqueles homens que ali estavam e as mulheres que tinham seguido Jesus, mas eles estavam no chão, sem saber o que fazer, sem saber como continuar, o caminho tomar. Eles ainda não tinham vivido o Pentecostes, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então eles estavam perdidos. A pessoa que eles amavam com toda a intensidade, aquele que vinha dizendo a eles coisas maravilhosas, operando milagres, ele tinha morrido. E eles não sabiam o que fazer. Então Pedro vai pescar nessa noite. Ele vai fazer algo que ele sabia fazer, algo que dava a ele algum consolo, algum alento. Isso acontece com a gente, quando a gente às vezes está muito triste, está muito machucado, a gente vai fazer alguma coisa que sabe fazer. Eu costumo dizer lá em casa com meu marido que quando eu estou muito chateada eu vou arrumar a casa. Aí ele fala assim: você vai arrumar a casa de novo? Vou, porque eu preciso arrumar a casa. Aí ele fala: tá bom. Porque é alguma coisa que é mais fácil, é mecânica, então eu vou gastando meu tempo naquilo e a minha cabeça vai se acalmando. Muitas vezes o Senhor vai falando comigo naquele momento. Então Pedro foi pescar. Ele foi pescar porque era algo que ele sabia fazer e que dava consolo para ele. E aí os outros foram com ele também. Só que normalmente pescaria é feita à noite. E eles lutaram a noite toda e nada pegaram. Ao amanhecer, um homem que estava lá parado na praia, que eles ainda não sabiam que era Jesus, pergunta para eles: amigos, vocês têm alguma coisa para comer? Quer dizer, vocês pegaram algum peixe? E eles dizem não. E aí esse homem diz: joguem a rede do lado direito da barca, vocês vão achar. E eles jogam, e essa rede vem tão cheia, ela está a ponto de arrebentar. Então, o que o Senhor quer que a gente pense sobre isso nessa noite? Que a gente precisa se entregar nas mãos dele, que a gente precisa ter fé, que a gente precisa acreditar. Pedro não sabia que aquele homem que falava na praia era Jesus, mas alguma coisa no coração dele o fez obedecer. Essa obediência levou a um milagre. A gente não tem que ver o milagre para acreditar em Jesus. A gente tem que acreditar nele para ver o milagre. E é isso que o Senhor nos chama a fazer nessa noite. Muitas e muitas vezes nós batalhamos duro. A gente às vezes já não sabe nem o que fazer de tanto batalhar. Né? Às vezes é um trabalho difícil, às vezes é a falta do emprego, às vezes é um familiar que está muito doente,
às vezes é uma situação de droga na família. E em quantas situações nós não sabemos mais o que fazer. A gente batalha de novo, parece que a solução não vem. E aí o Senhor diz, joga a rede do lado direito, faz de novo. Quantas e quantas vezes a gente, no meu trabalho, por exemplo, quando você não chega a um diagnóstico, é comum que a gente diga, começa de novo. Olha os exames outra vez, examina o paciente outra vez. Às vezes alguma coisa ficou para trás, alguma coisa, são pecinhas que você tem que juntar com um grande quebra-cabeça. Às vezes não, as pedras não se juntaram muito bem, então olha de novo o caso. Também dizem que na perícia é assim, olhou o caso da primeira vez, não resolveu, olha de novo, olha as provas. Então, o Senhor nos chama para fazer de novo, a tentar mais uma vez, tentar confiando nele, tentar acreditando que ele vai fazer diferença. Ele fará a diferença. Então, aqueles homens naquela noite jogaram a rede de novo. Jogaram do lado que Jesus mandou. Muitas vezes o Senhor quer falar conosco. Ele quer que a gente abra o nosso coração e os nossos ouvidos ao seu Espírito Santo. Que o Espírito Santo quer soprar nos nossos ouvidos o que a gente deve fazer. Mas a gente precisa acreditar, a gente precisa se entregar, a gente precisa deixar que Ele age, a gente precisa obedecer. Então é isso que o Senhor fala nessa noite, a partir desses homens e mulheres. A gente pode achar que muitas vezes, como a gente está há muito tempo na caminhada, a maior parte de nós aqui já está na caminhada há muito tempo, e a gente às vezes acha que sabe as coisas, né? Eu não sei por vocês, mas o orgulho é um dos meus pecados que precisam ser jogados no chão. Então, muitas vezes a gente acha que porque está muito tempo na caminhada, a gente sabe fazer. Eu vou na missa, eu rezo o terço, eu faço jejum. O Senhor me ouve. Por quê? Eu estou confiando que eu estou fazendo. E Ele está dizendo, não, sou eu quem faço. Então, a gente precisa entender que muitas vezes, por mais tempo que a gente tenha na caminhada, a gente ainda tem muito que aprender. A gente tem que voltar ao primeiro momento, aquele primeiro amor, aquela entrega, essa fé que faz a gente acreditar. Quando não tem o chão, a gente bota o pé mesmo sem ter o chão. A gente entra na cova do leão confiando que o Senhor vai fazer o leão jejuar, né? Quando ele passou fome naquela noite. Mas então é essa fé que o Senhor nos convida essa noite. É essa fé que nos faz entregar, acreditar, obedecer, né? O Senhor sabe que a gente tem que muitas vezes acreditar que a graça vai vir, mesmo quando a gente não consegue ver. Então, vamos, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite, sempre lembrar que o Senhor quer nos ajudar. Ele quer estar conosco, mas Ele precisa que a gente acredite nele. O Senhor é o Deus das nossas vidas quando acreditamos nele, quando deixamos que Ele age. Ele atrai cada um de nós assim, com certeza Ele atraiu cada um de vocês aqui nessa noite, porque é assim que Ele faz conosco. Ele nos dá a graça de nos chamar para perto dele. Só que a gente tem que acreditar e ir na direção. O primeiro passo na direção dele sempre será nosso. Ele não quer dizer, primeiro Ele nos atraiu, nos chamou para Ele, mas Ele quer que a gente vá até Ele de livre e espontânea vontade. Ele poderia nos obrigar, mas não é assim que Ele quer. Ele quer que a gente vá por livre e espontânea vontade e que lá nós permaneçamos, assim nós permaneçamos, por livre e espontânea vontade. Que quando os reveses vierem, quando a rede estiver vazia, é porque queremos estar na presença do Senhor, que assim continuaremos. Ele vai nos dar essa força, essa coragem, essa fé para persistirmos. Então, nem sempre a gente tem rede transbordando de peixe. Muitas vezes a rede está vazia. Mas a gente tem que acreditar que quando Ele mandar a gente jogar a rede, ela vai encher. Bom? Então, vamos acreditar no nosso Deus. Vamos levar essa palavra durante a semana, para a gente meditar nela, para a gente repensar nela e pedindo que o Espírito Santo sopre nos nossos ouvidos aquilo que Ele quer que a gente entenda com essa passagem da Bíblia.
Que o Senhor nos mostre, através da ação do Espírito Santo, o que Ele quer que a gente possa levar para a nossa vida, para as nossas histórias, para aquilo que Ele realmente quer que a gente viva no nosso dia a dia. Amém? Amém.